Beleza. Estamos gravando então a aula 7.4. Fala de gestão de PPRA, gestão de PCMSO, gestão de programas diversos aí da segurança do trabalho. Ontem eu estava mostrando o slide, parei no slide 37, hoje eu vou dar continuidade nele. Ontem eu parei nesse slide, o slide 37, que fala sobre a metodologia da auditoria de risco e proteção. Então, nós estamos falando de gestão do PPRA, do PCMSO e de outros programas, né? Como que deve ser feito, de que forma que deve ser feito, as NRs e tal. Então, eu estou esmiuçando as NRs aqui nessa apresentação para vocês terem um norte, né? Para quando começarem a trabalhar, saberem por onde começar. Então, nós estamos aqui falando que análise comparativa entre as tabelas do slide anterior demonstra claramente que o custo fiscal pela não conformidade é superior ao custo requerido para a conformidade legal. Então, nós estávamos falando nesse quadro aqui, onde nós fizemos um comparativo, né? Fizemos um comparativo, a empresa estando errada e a empresa estando certa, né? Ela agindo conforme os requisitos legais, né? Tendo total conformidade e agindo de uma forma errada, né? Tendo esses itens não conformes. Bom, e aí então nós fizemos um comparativo. Então eu falei para vocês que é interessante fazer esses comparativos para apresentar para a empresa, principalmente aqueles mais críticos, né? Mostrando, ó, nós estamos errados, se o fiscal do Ministério do Trabalho chegar aqui hoje, ele vai autuar e nós vamos ter que pagar isso, porque está errado, e para nós corrigirmos, a gente gastaria isso, né? Então, é uma boa dica aí para vocês iniciarem. Então, o custo fiscal ideal deveria tender a zero, né? Ou seja, ausência de potencial de custo fiscal para a empresa em relação às exigências da NR. Se a empresa ela faz corretamente, é lógico que os custos vão diminuir. E muitas vezes a gente da segurança do trabalho, com a nossa expertise, com nossa criatividade, né, com nossa rede de network, a gente acaba fazendo um monte desses trabalhos a custo zero. Entendeu? A gente consegue. Então, vamos supor, eu não preciso pagar alguém para ministrar um curso de CIPA, eu ministro. Eu não preciso pagar ninguém para dar um curso de combate a incêndio, eu ministro. Não precisa pagar ninguém para dar um curso de trabalho em altura, eu ministro, espaço confinado, e assim vai. Então, quanto mais capacitado você estiver como técnico de segurança, o que vai acontecer? Você vai conseguir dar mais treinamentos. Isso também, é lógico, vai diminuir os custos para a empresa, porque se tiver que juntar todos os funcionários e tal, para pagar uma empresa para ministrar isso, vai ficar um pouco mais caro, como o curso de empilhadeira e tal. Então, o técnico se capacita, né? Eu já falei para vocês, para se filiarem no Sindicato dos Técnicos de Segurança, que lá tem um monte de cursos bem baratos, principalmente para alunos, é metade do preço, então tem um negócio muito bacana. Nesses próximos slides, um sistema de classificação de NRs em 4 grupos. 4 grupos, correlacionando grupos, riscos e ferramentas de gestão. Tá? Então, prestem atenção, certo que esse material, acho que eu já até encaminhei para vocês, mas eu vou encaminhar de novo, não tem problema nenhum. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro, nesses 4 grupos, correlacionando grupos, riscos e ferramentas de gestão. Tá? Isso é muito importante. Isso aqui é a alma do negócio, entendeu? Você entendendo profundamente essa relação dessas NRs, tá? O que cada uma NR serve, vai ser muito mais fácil você fazer a gestão, porque quando você chegar lá na empresa e falar, olha, eu preciso fazer tal coisa está relacionada a tal NR, tal gestão está relacionada a tal NR, por isso que eu tenho que fazer tal procedimento e por aí vai. Essa classificação, ela permite um manejo mais compacto e também mais flexível das NRs, inclusive para o desenvolvimento de uma auditoria de riscos e proteção para uma gestão de risco. Então, nós temos aí
como transformar o conjunto de NRs em um sistema de informação. Então, nós temos aí algumas NRs, né? Tá aí até 33. E aí nós temos os tipos, os grupos, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. E aí vem os tipos, né? Do grupo 1, que são NRs para identificação e controle de risco. Prestem atenção. NRs para identificação e controle do risco. Quais são essas NRs para identificação e controle do risco? Então, nós temos a 1, nós temos a 8, a 10, 14, 17, 26, 29, 30, 31, 32 e 33. Eu não vou mais falar o que significa cada uma, tá? Acho que já está na hora de vocês começarem a correr atrás. Então, eu não vou mais falar o que significa cada uma. Tá? Uma ou outra talvez escape ou fale, tá? Mas é interessante. Eu estou falando com vocês, se você tiver no computador e tiver em dúvida, escreve do lado. Essa NR depois entra no Google e procura saber o que ela é. Tá bom? Ou se você já tiver no computador e tiver com o celular, já entra no Google e já vai pesquisando. Tá bom? Vamos começar já a se movimentar em questão de pesquisa. Tá bom? Então, se tem uma informação e essa informação não ficou clara para você, no ato você já deve pesquisar. Para o quê? Para já entender aquele conteúdo. Beleza? Isso é pesquisa. Tá bom? O grupo 2 já são aquelas NRs para classificação e controle de risco. Então, para classificar e controlar o risco, nós só temos duas, a 15 e a 16, que é a insalubridade e a periculosidade. Então, essa que vai classificar o risco. Já as grupo 3, que é NRs para avaliação e controle do risco. Quais são as NRs que avaliam e controlam o risco? NR4, NR5, A7 e A9. Essas estão até muito mais fáceis para vocês, né? Isso aí vocês já sabem de cor e salteado. Qual que é A4, qual que é A5, qual que é A7, qual que é A9. Tá? Eu não vou perguntar para vocês, porque eu tenho certeza absoluta que vocês iriam me responder. Tá? O grupo 4, que são as NRs para consolidação de controle de risco. Consolidação para quê? Para controle do risco. Nós temos a NR1, a 2, a 3, a 27 e a 28. Tá bom? Então, essa classificação, esses 4 grupos, esses tipos aí, essas NRs. Esse cara aqui, gente, vocês têm que fotografar, enfiar dentro do cérebro, para poder entender a relação das normas com o que você vai fazer. Porque isso daqui a pouco tem que estar automático na sua cabeça. Quando você pensar, vou identificar. Quando você estiver identificando, automaticamente, né, identificar e controlar o risco, automaticamente já vem essas NRs para você. Quando eu vou classificar, como que eu classifico se é um risco médio ou não? A partir da NR15, lá da insalubridade, se está dentro do limite de tolerância, não está. E para avaliar, quem avalia? Né? Quem faz esses controles, né? De que forma eu faço esse controle? É o SESMIT, a CIPA, é no PCMSO, é no PPRA, tá bom? Objetivo, os objetivos para uma classificação de normas. Então, primeiro, entender as NRs de forma ampla e integrada. Então, vocês têm que ler as normas. Tá? Eu não tenho que decorar todas as normas, eu nunca decorei e jamais vou decorar, não tenho nem capacidade para isso. Mas você tem que entender aonde está cada assunto dentro da norma. Então, por isso que eu te mostrei esse slide. Se você começar a degustar esse slide, começar a entender um pouco dessas normas, né, bom, vai ficar muito mais fácil. Que quando você chegar num ambiente de trabalho, você já sabe, eu vou avaliar por isso, eu vou fazer por aquela, então vai ficar muito mais fácil. Estabelecer essa relação entre os grupos de norma, né? Então, qual norma fala com qual? Quem fala com quem? Né? Então, aqui nós já falamos, né, muitas vezes que a NR4 fala com a NR5, que é o SESMIT fala com a CIPA, né? O PCMSO fala com o PPRA, a 7 fala com a 9, né? Então tem lá em cima, a 10 também fala com a 6, que é equipamento de proteção, né? A 11 também fala com a 6, a 11, então, sabe o que acontece? Essas jogadas, né, de NR, essas categorias, esses riscos, eu já consigo identificar legal. E aí verificar a relação do grupo de NR com funções técnico, administrativo e segurança e saúde do trabalho, né? Auditorias, né? Perícia, gestão de risco, bom?
Então, os critérios para um sistema de classificação de norma. Primeiro, eu tenho como classificar essas normas. Primeiro, observa-se que é um elemento comum a quase todos os regulamentos das normas, né? Uma situação de risco, seja individual ou coletivo, com potencial de agravos à saúde dos trabalhadores. Essas normas, elas exigem o quê? Uma abordagem completa desses riscos, como antecipação, identificação, classificação, avaliação e também o controle delas. É a partir desse elemento comum, né, essas normas, o risco e os controles dos riscos que se tornam possível elaborar uma classificação dela. Tá? Então vai ficar muito mais fácil quando eu conheço as normas, eu sei, né, aonde cada uma está, quem apoia em quem. Então, eu não consigo, gente, falar em PPRA sem falar da NR15. Vocês estão entendendo? Eu não consigo. É impossível falar do PPRA, Programa de Prevenção de Risco Ambiental, sem falar nos riscos físico, químico, biológico, que está lá na 15. Eu não consigo falar do PPRA 9 se eu não falar de proteção, porque o risco precisa de proteção. Entendeu? Então, essas casadas de NR que vocês têm que entender. E eu espero que eu estou falando de uma forma bem didática para vocês começarem a visualizar isso. Quem está com quem? Então, estou aqui, a 6 fala com quem? A 1 fala com todo mundo, né? Que agora vai falar mais ainda. Ela já falava, né? Que falava em disposições gerais. E agora vai ser o gerenciamento de risco ocupacional. Então, dá para falar com todo mundo. Tá? O SESMIT fala com todo mundo. A CIPA fala com todo mundo. Entendeu? Então isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês. E aí você começa o quê? Digerir um pouco essas normas. Aí vai ficar muito mais fácil o entendimento de vocês. Os 4 grupos serão apresentados nesses próximos slides. Então observe que cada grupo exerce a cobertura, a categoria de risco, e sugere uma função técnica correlata, né? Então qualquer NR aparece em apenas um grupo. Então vamos ver isso aí. No grupo 1, é o quê? Então tem lá em cima, grupo 1 aborda as NRs gerais, cobrindo os riscos eventuais específicos na maioria das organizações de trabalho. Então nós temos aí o grupo 1, né, eventuais específicos na maioria das organizações. Então, na maioria das organizações tem esses caras aí. Então no grupo 1 tem os tipos, né, tipo que são NRs para identificação e controle de risco. NRs para identificação e controle de risco, tá? A cobertura, riscos genéricos e riscos específicos, e função, análise ergonômica e auditoria, né, desse risco. Então, nós temos as NRs 6, 8, 10, 14, 17, 26, 29 e 33. Tá? Lembrando, comecem a entrar na mente de vocês o nome de cada norma dessas aí. Então, para utilizar a utilização dessas normas, sugere-se o quê? Emprego da análise ergonômica ou auditoria. Né? São importantes as informações do mapa de risco dos relatórios da CIPA. Tá? Consulte os números e títulos das NR no site, né? Tem esse site NR Fácil, que você vai conseguir ver todas as normas. Eu já até passei para vocês também esse site, eu também já coloquei aqui todas as normas, né? Eu estou batendo nessa tecla já há bastante tempo, que um técnico de segurança que não conhece norma não é um técnico de segurança, o cara só vai entregar EPI, fica totalmente à mercê de ficar desempregado. Então conheça o índice remissivo, né, por assunto de cada norma. Essa análise ergonômica e uma auditoria, ela consiste de forma simples na verificação dos processos produtivos, como o trabalhador interage com o seu trabalho, seu comportamento, seus equipamentos e também as suas ferramentas. Indicando o quê? Os riscos existentes e também as intervenções necessárias. Para quê? Para a adaptação e a segurança no trabalho. A gente verifica também, como já foi visto, né, em slides anteriores, em aulas anteriores, se é o que? A conformidade com o sistema de gestão utilizado pela empresa, e principalmente a conformidade legal. Então, prestem atenção, na análise ergonômica,
falando agora dessa análise ergonômica, a gente já conhece que ela está inserida lá no NR17. Já sabe que tem que fazer análise ergonômica. Tá? Então, tem uma norma específica para a gente fazer esse risco e proteção, essa auditoria de risco e proteção. Eu já consigo pegar essa análise, né, com base na norma e fazer um levantamento. Pronto. Mas conforme a norma, conforme os parâmetros legais, conforme os requisitos legais. Então, tem que estar claro na cabeça de vocês o quê? Esses requisitos legais, que nós até demos uma atividade para vocês aí, para vocês começarem a pensar os requisitos legais em segurança do trabalho. Então, observe mais uma vez, as tabelas abaixo, comparando o custo da conformidade e não conformidade com as NRs, através de uma auditoria, né, de risco e proteção, faça comparações com outras normas, use a linguagem da empresa, com argumentos e custo e benefício para investir em segurança e saúde do trabalho. Então, nós temos aqui só a tabela da conformidade, tabela da conformidade legal, né, e da não conformidade legal. Então, são os valores aqui, na quase a metade que nós já vimos em slides anteriores, já discutimos isso aí. No grupo 2, que inclui as NR, cuja aplicação exige metodologia e técnica para a classificação dos riscos graves. Metodologia. Quando eu penso em metodologia, metodologia, eu preciso fazer medições, eu preciso ter interpretação, preciso ter norma de higiene ocupacional, precisa ter a CGIH, eu preciso ter mais uns aparatos aí para entender o resultado deles, né? Então, porque vai dar um problema, e aí o que eu faço, né? Então, eu preciso já conhecer entender essas metodologias, nós já até falamos delas aqui. Então, nesse grupo 2, as NRs para classificação e controle de riscos. A cobertura são riscos graves, né? E a auditoria até mesmo a nível pericial. Qual é a NR? 1516. A 1516 que nos dá parâmetro para o quê? Para usar metodologia. As outras normas não precisam, né, de metodologia. Não precisa fazer as análises, avaliações, e a perícia, quando vai pegar, ela se apega aonde? Nessas exposições. Bom, a partir daí que a gente vai usar outras normas. Lembra que a gente não consegue falar com uma sem falar com a outra? Eu não consigo só chegar e avaliar 15, né? Tá, tudo bem, eu avaliei todos os riscos na 15, então eu vou enfiar onde? Vou enfiar no PPRA ou no LTCAT. Ah, tá bom. E o que mais precisa? Se eu vi alguma coisa errada, eu vou ter que chamar 6. Se tem outras coisas erradas que provocam a saúde, eu vou chamar 7. Entenderam? Então, o que acontece? Eu tenho que entender o que cada norma, ela representa nesse universo aí, tá? Então, para a utilização dessas normas, sugere-se o quê? Emprego de uma auditoria do tipo perícia para caracterização de insalubridade e periculosidade. Então, essas, né, auditorias, é uma auditoria um pouco mais rica, né, que eu vou ter que usar instrumentação, eu vou ter que fazer as avaliações, né, corretamente, para saber o que, se o ambiente é insalubre ou não. Sendo insalubre, o que eu tenho que adotar? Medidas, primeiro, corretivas, preventivas, né, tem que atacar a fonte, a trajetória, o funcionário e tal. Se eu não conseguir, o funcionário faz jus de um adicional de insalubridade, ou, caso na NR16, um adicional de periculosidade, tá? Então, por isso que eu tenho que fazer várias auditorias para não chegar a acontecer isso. Porque se um funcionário, se ele se encontrar, ou se ele achar que ele foi lesado, o que ele vai fazer? Ele vai pedir, né, reparação disso, vai entrar na justiça para fazer uma reparação. O juiz, por sua vez, não entende disso, ele tem que mandar um perito ir lá. O perito vai lá fazer a perícia, e aí sim, ele vai verificar se o funcionário fazia jus, ou faz, né, no momento jus, a esse adicional ou não. Como que ele vai fazer? A partir das avaliações. Tá? Só que ele vai fazer as avaliações, tal, deu, acabou, não tem nem conversa. A perícia para verificação da insalubridade ou da periculosidade emprega a metodologia quantitativa. O que é quantitativa? Tá? Baseada no limite de tolerância e tempo de exposição do trabalhador ao risco.
O que é quantitativa? É baseada no limite de tolerância e tempo de exposição do trabalhador ao risco. Tá? E o que significa qualitativa? Qualitativa é análise comparativa entre situações de risco e os parâmetros da legislação. Então, nós temos aí alguns anexos da NR15 que vai falar de quantitativo. Tá? O que é esses caras? Eles têm lá limite de tolerância. Então, já tem lá limite de tolerância e tempo de exposição. Pronto, já está lá. Agora, os qualitativos. Os qualitativos é por comparação. Então, nós temos aí umidade, que não tem, nós temos o frio, nós temos aí outras questões, né, radiações e tal, riscos biológicos e tal, que aí ele é por comparação da norma. Então, o que a norma fala? Olha, se o cara mexer com isso, isso é. Se não mexer com aquilo é. Então, pronto. Umidade. Local alagado e encharcado. Aí vai por interpretação. Se o local é alagado ou encharcado. Primeiro, eu tenho que entender o que é alagado e encharcado. No momento que eu entendo o que é alagado e encharcado, eu consigo entender a legislação. A NR15, insalubridade, e a 16, periculosidade. Então, a classificação na NR15 é limite de tolerância, na NR16 é tempo de exposição. Na NR15, que é insalubridade, é limite de tolerância. Na NR16, que é periculosidade, é tempo de exposição. Tá? Tempo de exposição. Na insalubridade e periculosidade, os níveis acima do limite de tolerância e do tempo de exposição não configuram apenas uma irregularidade, mas uma situação de risco ainda maior. Por que ainda maior? Porque expõe o funcionário. Não é só uma irregularidade, você está irregular, eu paguei o governo, a multa já era, não. Eu tenho um outro problema. Qual que é o problema? A exposição do funcionário, que você trabalhou muito tempo, olha a saúde dele como que deve estar. Então, nessas situações, aumenta o quê? A probabilidade de doença ocupacional, de acidente de trabalho. Então, por isso que eu tenho que fazer as avaliações, entendeu? Muito ricas, né, de informações, para o quê? Para não deixar o trabalhador. Porque não adianta eu fazer um trabalho pensando em requisito legal, pensando, não, eu tenho que atender a legislação, daí o trabalhador. Entendeu? Por isso que eu tenho que atrelar tudo, porque a nossa função é salvaguardar a integridade física do funcionário, fazer com que ele não sofra nenhum tipo de acidente, que ele não tenha uma doença ocupacional. Bom, isso é importante. A insalubridade, risco de doença ocupacional, a situação é grave e deve ser corrigida. Né? Esse adicional representa um ônus, né, ao empregador, que deve ser temporário. Gente, a insalubridade não deve ser eterna. O cara já ganha mesmo, não enche o saco. Não! 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 Nós temos que eliminar esse cara, nós temos que sumir com a insalubridade. Porque você está comprando o quê? A empresa está pagando o quê? Estou pagando. Está pagando a saúde do cara, ou seja, o cara está morrendo aos poucos, meu. Acho que nós já discutimos isso aí também. As metodologias de avaliação, nós temos as quantitativas, que são equipamentos de aferição, e as qualitativas, laudo de inspeção. Então, quando é quantitativa, né, tem números, né, aí a gente vai aferir, né, feito a aferição, bateu ou não bateu, já era. E as qualitativas, então, são por laudo, né, de inspeção conforme a norma, se é ou não é. As quantitativas, nós temos alguns equipamentos, como decibelímetro, termômetro e por aí vai. E as qualitativas, nós temos as análises comparativas entre o local e as disposições dos anexos da NR. Tá? Então, eu tenho que... É muito mais difícil você fazer essa análise comparativa, tá? Do que lá medir. Você vai lá na quantitativa, mediu, está acima, abaixo, já era. Você tem número exato. Agora, já na qualitativa, a comparação entre local, disposição de anexo e tal, então é interpretação. E a interpretação é muito vaga, porque às vezes um perito pode entender de uma forma, outro perito pode entender de outra forma, você pode entender de uma outra forma, então isso aí tem que ser exaustivamente estudado, né? Saber como que é o entendimento, né, no contexto geral sobre esse assunto. Tá? Porque sempre surge trabalho em umidade, sempre tem problemas com trabalho em umidade, sempre tem trabalho com frio,
né? Então tem aí uns desencontros bem complexos, né, com relação a isso, que é entendimento, assim como os outros também, tá? Mas riscos biológicos é um grande problema também, um grande problema aí nas avaliações, porque são comparativas, entendeu? Quando fala de risco biológico. Então, um discute daqui, um discute de lá, e apresenta-se defesa e tal, e o juiz define. As quantitativas NR15, o anexo 1, ruído contínuo intermitente, acima de 85 decibéis e uma jornada superior a 8 horas. Tum! Está escrito lá. Então, vou lá fazer. Quantas horas você trabalha? 8 horas. Quanto deu? Passou de 85, já está na cara. Acabou, não tem conversa. Agora, a qualitativa na NR16, na produção, transporte, armazenamento de gás liquefeito. Então, o cara trabalha aonde? Onde você trabalha, filho? Eu trabalho na produção de GLP. Na produção, ganha. Onde você trabalha, filho? Eu trabalho no transporte de GLP. Eu transporto o GLP. Ganha. Onde você trabalha, filho? Eu armazeno o GLP. Eu armazeno. Ganha. Simples. Está definido. Tá? Tá definido. A quantitativa NR15, exposição ao álcool etílico, 1.480 mg por metro cúbico, até 48 horas semanais. Tá? Foi lá, fez a medição, a avaliação química, e deu 1.480 miligramas por metro cúbico até 48 horas semanais, de exposição do álcool etílico, já era, está escrito na norma, está lá na NR15, está lá na CGIH, acabou, entendeu? Deu mais do que 1.480 miligramas por metro cúbico até 48 horas, já era. Já a qualitativa, na NR16, quadro de atividade, área de risco do decreto 93.412, tempo de exposição e atividade com eletricidade. Pronto. Quanto tempo você está exposto à alta tensão? Tanto, acabou. Está escrito. Bom? Ou seja, está definido. Então, nós temos aqui exemplos de anexos da insalubridade, né? Então, nós temos lá os agentes de risco, né? Nós temos o 1 que fala de ruído, o 3 que fala de calor, o 9 que fala de frio, o 10 umidade, o 14 de agentes biológicos. A insalubridade ela é avaliada de forma quantitativa na maioria dos casos. A periculosidade é avaliada sempre da forma qualitativa, tá? Então, isso também tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Vocês não podem misturar quantitativo com qualitativo, entendeu? Quantitativo está lá na NR15, tá? Não são todos os anexos, tá? Tem que tomar cuidado com isso, que até mostrei aqui, ó, entendeu? Então, aonde a gente vai fazer a avaliação. E na qualitativa é mais usada na NR16. O limite de tolerância é a variável mais aplicada à insalubridade. Então, o limite de tolerância é a variável mais aplicada à insalubridade. Já o tempo de exposição e a distância do agente já são as variáveis mais associadas ao quê? À periculosidade. Então, prestem atenção nisso. Muita atenção. O limite de tolerância é a variável mais aplicada na insalubridade. Quando eu penso em insalubridade, eu vou pensar em limite de tolerância. Quando eu penso em periculosidade, eu vou ver tempo de exposição, né, a esses agentes e a distância desse agente, né, com o trabalhador. A distância que o funcionário tem desse cara e o tempo de exposição que ele tem com esse cara. Os anexos da periculosidade, nós temos aí os agentes de risco 1, que é anexo 1, que é explosivo, anexo 2, que são os inflamáveis, quadros de atividades da área de risco, né, que é lá em eletricidade, radiações ionizantes, tá bom? Então, esses são alguns aí dos agentes de anexo de periculosidade. Esses adicionais são determinados de acordo com a perícia ou laudo técnico de médico do trabalho e engenheiro de segurança. Tá? Esses adicionais são determinados de acordo com a perícia ou um laudo técnico. Laudo técnico de condições do ambiente de trabalho. Lembra? LTCAT. Bom? O laudo pode ser feito por qualquer dos técnicos, mas a fixação do adicional e eliminação da insalubridade são atribuições da auditoria fiscal da Secretaria de Segurança. Então, o que deve ser feito?
é feito um laudo e deve ser encaminhado para o Ministério do Trabalho para eles darem o ok. A partir desse momento, ok, informa o sindicato e por aí vai. Não é só chegar o cara fazer o laudo, então já começa a dar, não. Aí tem todo um sistema para poder aplicar isso. O adicional de insalubridade pode ser insalubridade. Não apareceu 10 aqui? 10, 20, 40. Apareceu 10 aonde? Não apareceu 10 aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. A insalubridade pode ser 10, que é o mínimo, 20, que é o médio, e 40, que é o máximo. Tá? Então, quando eu falar em adicional de insalubridade, é 10%, 20% e 40% do salário mínimo. Salário mínimo, tá? Aí a gente pula para o grupo 3. O grupo 3, né, nós estávamos discutindo agora o grupo 2 da NR1516, que era um pouco mais complexa. O grupo 3 caracteriza o núcleo gerencial estratégico, né, de NR. Então nós temos o grupo 3, as NRs para avaliação e controle de risco, a cobertura são todos os riscos e a função é planejamento, gestão e auditoria. Quais são, né, as NRs, né, do núcleo gerencial? Quem gerencia esse risco? Quem controla esse risco? Quem vai fazer a gestão? NR4, NR5, NR7 e NR9. A NR4 do SESMIT, que vai fazer todo esse núcleo gerencial, que vai fazer toda a gestão dos riscos, a NR5, que são a CIPA, que também vai fazer todo o controle junto com o SESMIT, a NR7, que é o PCMSO, que ele é o reflexo da NR9, que é o PPRA. Tá? As funções técnicas desse grupo incluem planejamento e gestão, exigindo-se o quê? Elaboração de projetos e programas com a participação de técnicos de segurança, médicos do trabalho e também engenheiros de segurança, né? Quando for o caso, lógico. Esse grupo de NR mostra como é possível organizar a CIPA, compor SESMIT, elaborar o PPRA, o PCMSO. Bom, então isso é importante vocês saberem. Um fala com o outro. O Sistema de Gestão em Segurança e Saúde do Trabalho realizam as regras do grupo 3, né, para a finalização de qualquer projeto. Programa ou também relatório, visando o quê? Controle desses riscos no ambiente de trabalho. Inclusive os programas similares, né, de outras NR, como o PGR, o PCMAT, né, entendeu? Que lá na 32, né, na 18, né, que é o PGR, e também o PCMAT da construção civil. Então, as NRs, os assuntos, nós temos a NR4 que fala sobre o SESM, a 5 que fala sobre a CIPA, a NR7 que fala sobre o PCMSO e a NR9 que vai falar sobre o PPRA. Então, nós temos aqui as NRs para avaliação e controle de riscos, que é o núcleo gerencial. O que a NR4, que é o SESM, tem o dimensionamento do projeto em segurança e saúde do trabalho. E a CIPA, NR5, ela faz manutenção preventiva. NR7, monitoramento dos riscos individuais. O que são os riscos individuais relacionados à saúde? E NR9, monitoramento do risco ambiental. Olha que interessante. Então, devagarzinho você já está o quê? Se amadurecendo, né? Está amadurecendo aí na questão de segurança do trabalho, entendendo um pouco de cada norma, entendendo o que cada uma faz, e aí vai ficar muito mais fácil você desenvolver qualquer programa, qualquer coisa. A NR4, ela fornece informações sobre o dimensionamento do serviço de segurança e saúde do trabalho. Mas como que eu dimensiono? Como que eu dimensiono um SESMIT? Né? A partir do quê? Do KNAI, Classificação Nacional da Atividade Econômica, o número de trabalhadores, e eu vou saber quantos técnicos são necessários. Então, eu peguei lá o meu KNAI, vou ver meu grau de risco, em cima do grau de risco, eu vou na tabela, né? Vejo lá quantos funcionários tem e vou fazer o dimensionamento dos profissionais. A NR5, ela fornece informações sobre o planejamento da CIPA, como funciona. Então, no caso da CIPA, tem que ter uma organização, uma comissão eleitoral, né? Faz toda aquela organização, faz a eleição, faz reuniões, mapa de risco, em conjunto com a CIPA faz a CIPAT e tal, né? Então, também tem as suas atribuições. A 9, né, que fornece informações sobre o planejamento do PCMSO, funciona o quê? O planejamento anual, adotando metas, prioridade, cronograma. É importante, gente, vocês
perceberam o seguinte, toda vez que a gente vai fazer um planejamento, eu vou fazer um planejamento para o ano que vem, tá? Desse ano já está planejado. Então, como está planejado, eu só coloco lá dentro do meu cronograma o que foi planejado e o que foi realizado. O P e o R. Planejei, realizei. Planejei, realizei. Planejei, realizei. Então, o que significa tudo isso? Você vai planejando, né? Então, vou fazer um planejamento estratégico para o ano que vem. Então, automaticamente, já vou colocar na minha agenda todas as atividades que eu tenho que executar durante o ano todo. Então, eu vou colocar daquelas que são requisitos legais, como eu vou lá na NR1, precisa fazer alguma coisa? Precisa tal? Não, não precisa. A NR2, a NR3, a NR4, precisa. A NR5, tal. Então, eu vou fazendo já um planejamento para o ano que vem, onde eu entro naqueles requisitos lá, que eu vou falar, precisa do AVCB, né? O auto de verificação do Corpo de Bombeiro, então eu preciso que vai vencer o ano que vem, então o ano que vem já vou colocar lá, né, alguns dias, né, alguns meses antes para poder fazer, vai vencer meu extintor de incêndio, meu CADRE, né, minha licença de operação na CETESB, minha licença de operação no IBAMA, minha licença de operação com não sei quem, isso aqui vai vencer, né, a minha ISO vai ter auditoria e tal. Eu já fiz o meu planejamento. Então, quando a gente trabalha com planejamento, é muito mais fácil. Você vai viajar, o que você vai fazer? Você vai fazer um planejamento da sua viagem. Eu vou para onde? Eu vou para tal lugar. Então, eu coloco, né, do ponto A ao ponto B. Tá, e nesse caminho, o que eu vou fazer? Olha, eu vou ter que me programar, né, me planejar aonde eu vou parar, aonde eu vou abastecer meu carro, ou se eu vou de avião, se eu vou ter que fazer algum translado, como que vai ser feito, qual hotel eu vou fazer, ou qual pousada que eu vou fazer, que hora que eu vou chegar, que hora eu vou sair, que não sei o que, pipipi, a mala que eu vou levar, as roupas que eu vou ter que levar, entendeu? Então, isso é um planejamento, tá? Então, quando eu falo da NR9, é tudo isso aí, e a estratégia e metodologia de ação, como que eu vou resolver esse problema? Como que eu resolvo esse problema? Eu vou resolver esse problema usando tal coisa, vou resolver dessa forma. Como que eu vou colocar isso em banco de dados? Eu vou colocar em arquivos, assim, pastas, né, documentos, eu vou especificar como que eu vou guardar esses caras. Como que eu vou fazer a avaliação para saber se o meu planejamento está sendo eficiente ou não? A partir de indicadores, saber se está indo bem, não está. Esse é fazer a avaliação e fazer o planejamento operacional, para ver se realmente a operação dele está sendo eficiente. Entendeu? Porque não adianta você fazer um planejamento, fazer lá cronograma, estratégia, fazer um monte de coisa e não verificar a sua eficácia. Não verificar a sua eficiência. Por isso que eu estou perguntando naquele trabalho o que é, o que você entende por eficiência e eficácia. O que é isso? Eu tenho que alcançar a excelência. Então, o meu negócio tem que funcionar muito bem. Tá? A NR9, ela fornece informação, acho que é a mesma coisa. Eu falei isso aqui era o PCMSO, tá? Agora o PPRA. Funciona da mesma forma, tem planejamento, tem metas, prioridade, cronograma, estratégia, metodologia de ação, banco de dados, avaliação, planejamento, é a mesma coisa, né? Só que eu achei que estava falando do PPRA, estava falando do PCMSO, que é a mesma coisa, tá? Mesma coisa, o departamento médico tem que ver a avaliação do seu PCMSO e a segurança do trabalho tem que ver todos esses itens que eu falei sobre o PPRA, tá bom? Então, nós temos aqui a avaliação e controle de risco. Então, quando eu faço uma excelente avaliação de controle de risco, ela vai o quê? Abastecer lá em cima quem? O PPRA, que é a avaliação ambiental e relatório anual. Ela vai abastecer o PCMSO, que são os exames médicos e relatório anual. Vai abastecer a CIPA com seu mapa de risco. Entenderam? Então, olha quantas informações aí. Uma boa avaliação e mais outras coisas, né? Que aí eu vou fazer... ver se eu crio procedimentos e tal, a partir daí também dessas avaliações eu vou ver o que eu devo fazer, utilização de equipamento de segurança e por aí vai. Há outras NRs
de exigência de programas como estrutura que utiliza a mesma arquitetura do grupo 3, como que é a mesma questão do PPRA, do PCMSO, nós temos o PCMAT, nós temos o PGR, nós temos a CIPAMIN, temos a CIPATRI, né, a CIPATRI e o SESTRI. Então, o que são? Na NR18, que fala da construção civil, é a mesma linhagem, o PCMAT é a mesma linhagem do PPRA e PCMSO. Tem planejamento, tem ações, tem tudo. Lá no PGR, na CIPA da mineradora, é a mesma coisa. Na CIPAT do trabalho rural, é a mesma coisa. Entendeu? Tem a CIPA dos trabalhos rurais, tem CIPAT, tem o SESMIT, né, dos trabalhos rurais. Então, tudo isso tem o que? A mesma ideia, a mesma coisa que nós falamos aqui no slide anterior, serve também para esses programas. Aí o último grupo, que é o grupo 4, que estabelece o que? As disposições gerais para o cumprimento das normas. Inclui os principais mecanismos de intervenção do Ministério do Trabalho. Olha, estabelece as disposições gerais, né, para o cumprimento de normas e inclui os principais mecanismos de intervenção do Ministério. Então, veja só, NRs para consolidação de controle de risco. Todos os riscos, todas as normas, auditoria fiscal e certificação, verificação de conformidade legal. Aí nós temos a NR1, 2, 3, 27 e 28. Né? Então, nós temos desde lá da 1, né? Da NR2, da NR3, principalmente, né? Que fala de embargo e interdição. Lá na 27, que fala do registro do técnico. E a 28, que é o quê? A fiscalização. Né? Então, lá na 28, que a gente tem que tomar cuidado, porque é lá que está dizendo que todas as infrações, né? Então a gente tem que conhecer profundamente aqueles itens da norma, né? Certo que está em cada norma, mas eu tenho que olhar lá os itens mais altos para ver, pô, estou errado nisso aqui, deixa eu correr atrás. Algumas funções técnicos administrativas são exclusivas de quem? Da auditoria fiscal e consolidam os mecanismos de controle legal exigido pelas normas. Então, o caso da 28. Então, o fiscal vai lá, ele que vai apontar as irregularidades e ele que vai colocar lá quantas UFIRs, né, a empresa deverá pagar. As principais funções da auditoria fiscal do trabalho incluem também a fiscalização, a notificação, a autuação, embargo e também interdição. Essa auditoria fiscal ela pode impor à empresa um custo fiscal pelo descumprimento da norma, ou seja, ela vai te autuar, né, vai colocar lá tudo, né, que ela encontrar de irregularidade, tá, e vai te dar um prazo para fazer. Às vezes, se for muita coisa, ela entender, não, já tinha muito tempo para fazer, eu já te multo, ele vai te autuar, né? Ele fez a autuação e depois, um X tempo, ele vai lá para ver se você fez. Se você não fez, aí é dobrado. O fumo vem dobrado, entendeu? Por quê? Porque desrespeitou. E aí vai ter o quê? Vai aumentar as punições. As NRs, né, sobre esse assunto, que é a NR1 que fala das disposições gerais, a 2 inspeções prévias, a 3 embargo e interdições, a 27 o registro do técnico de segurança, a 28 fiscalização e as fiscalizações e punições, não. Caramba, até fugiu o nome agora, é que eu já lembro. Então, nós temos aqui, agora veja, a seguir uma dinâmica da classificação com grupos principais, 1, 2 e 3. Então, nós temos aí, né, o grupo 1, que primeiro, né, nós já tínhamos falado que o grupo 3, ele é o primordial, né, então as NRs para avaliação e controle de risco, né, que é a central gestão de segurança do trabalho, né, então, onde desenvolve os programas, né, a segurança do trabalho, CIPA, né, que nós vimos PCMSO e PPRA, que é o 3, que ela abastece, né, ela vai servir, né, também para o quê? Para 1, que fala das NRs para identificação e controle do risco, e para 2, que fala do que? Da classificação e controle de risco. Então,
A 3, que são avaliação desses controles de risco, né? Ou seja, uma fala com a outra, né? Nós já vimos aí que uma norma fala com a outra. E esses grupos, eles também se falam, lógico, tá? Então, o grupo 1 e o grupo 2, ele conversa com o grupo 3. O grupo 3, por si, ele interage com esses dois grupos. Então, os grupos estabelecem uma integração em si, né? E as abas abaixo do grupo sugerem a função técnico-administrativa correlata. Nessas configurações, o grupo 3 recebe e processa as informações dos demais grupos para o que desenvolver um sistema de gestão de segurança no trabalho. Então, o grupo 3 absorve todas essas informações do grupo 1 e do grupo 2, tá? Então, absorve tudo isso aí, para o quê? Para fazer uma excelente gestão. Trabalhando informações, a gente deve agregar informações e ter o diagnóstico, né? Trocar informações e também participação, isso é importante, quando a gente troca informações, por isso que é importante o network, por isso que é importante visitar outras empresas, conhecer novos áreas, né? Ter participação dos funcionários, aplicar informações, gestão, avaliação e auditoria, isso é muito importante, aplicar tudo isso aí, fazer com que a segurança do trabalho ela seja bem vista, né? Na empresa, que as pessoas começam a ter uma cultura de segurança do trabalho, tá? Esse trabalho foi feito, né, tirado lá da NR Fácil, tá? Feito pelo Manuel Gueiros, que é um médico do trabalho, tá bom? Então, é o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre essa parte de gestão. E aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta aí sobre esse tema que foi falado hoje. Alguma pergunta? Oi, professor, dúvida? Boa noite. Boa noite. Não, por enquanto, nenhuma, professor. Beleza. Mais alguém? Eu tô achando vocês muito apagados, gente. Eu tô achando que vocês não estão entendendo nada e ninguém quer perguntar nada, entendeu? Só quer fazer número. Isso é ruim para vocês, hein? Tá? Isso é ruim, muito ruim para vocês, porque aí eu falo, não tem problema, tá gravado, você pode assistir várias vezes para poder entender. Mas é importante vocês começarem a também ser questionadores, né? Começarem a pensar e tiver alguma dúvida, já formular pergunta, ou, né? Depois não quero me expor, tal, né? Eu tô assistindo a novela agora, não quero ouvir você falar. Então, tudo bem. Depois você assiste e vai pesquisar, né? Para se aprofundar. Porque senão o que acontece? Infelizmente, com esse modelo de distância, né, desse trabalho, dessa aula remota, a gente acaba perdendo isso, né? Então, às vezes, uma explicação de lousa, às vezes, uma explicação um pouco mais aprofundada, né? Que aí a gente fala, né? Porque na sala são 4 horas falando, aqui eles pedem, né? Até a aula, ela passou de 1 hora, já não é mais produtiva, né? Uma aula dessa online deve ser em torno de 40 a 1 hora no máximo, que passou disso, ninguém tem mais saco para ficar olhando a cara de ninguém, isso já é provado, então não adianta. Então, quando a gente está em sala de aula, a gente fala, você ouve, você discute, você vê lá, a gente escreve, mostra exemplos, manda você pesquisar, então isso enriquece muito. Nesse modelo aqui, eu estou tentando fazer o máximo possível, mas eu estou percebendo que a galera não está receptiva, né? Estou vendo que vocês não estão, assim, questionadores, vocês não estão sendo participativos, tá? Então, eu espero que vocês não estão sendo participativos, mas vocês estão correndo atrás. Vocês estão correndo atrás, estão dando os pulos de vocês aí, né? Estão lendo e por aí vai. Porque se ficar só nessa mesmice, eu digo para vocês, vocês estão rodados. Porque quando se formar, não vai saber absolutamente nada, não vai saber que lado bate o vento, vai procurar emprego, não vai conseguir, aí vai colocar a culpa na pandemia, culpa no professor, culpa no seu computador, culpa no seu tablet, culpa no Papa, culpa no presidente, no governador, enfim. Tá bom? Então, eu espero que vocês estejam aí correndo atrás. Esse curso é muito complexo, é muito difícil. Eu estou tentando ainda passar um doce para vocês ingerirem melhor, mas não é a seco, tem muita coisa, entendeu? Então, estou tentando passar um doce, mas tentem correr atrás, tá bom, galera? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza, não tem nenhuma pergunta.
Tá bom, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu encerro a gravação.